Olá você, meu amigo, minha amiga. E aí, tudo bom? Professor Bruno Lira aqui para a gente falar sobre improbidade administrativa. Então hoje nós teremos uma aula sobre improbidade administrativa. A improbidade administrativa que é regida aí pela Lei 8429 de 92 aqui no Brasil. Tá bom? Vamos começar agora a nossa aula. Qualquer dúvida, eu estou à sua inteira disposição. Pessoal, é o seguinte. Aqui é o meu Instagram, né? Que eu sempre deixo à disposição. E vamos começar falando de improbidade administrativa, gente. Nós precisamos entender qual a base da nossa improbidade administrativa no atual ordenamento jurídico brasileiro. No nosso atual ordenamento jurídico brasileiro, gente, a improbidade administrativa ela vai ter base lá na Constituição Federal de 1988, tá bom? Nós temos esse nome, esse termo, né, essa nomenclatura improbidade administrativa, ela decorre justamente do termo probidade. Probidade, gente, vem de moralidade, vem de ética, vem de honestidade. Então, improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada. É uma conduta praticada via de regra por um agente público que viola os deveres de honestidade, de ética, de boa-fé. Daí vem o nome improbidade administrativa. Tudo bem? E aí nós temos a base constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 4º diz que os atos de improbidade administrativa importarão. Ele vai dizer aqui, gente, ó, importarão. Nesse momento, a Constituição Federal ela está nos dizendo aqui quais são as sanções de improbidade administrativa. Quais são as sanções aplicadas decorrentes de um ato de improbidade administrativa. Aí ela fala aqui, olha, nós temos aqui, vou colocar o marca-texto aqui. Ela diz, ó, nós temos a suspensão dos direitos políticos. Nós temos também a perda da função pública. Nós temos a indisponibilidade dos bens e nós temos o ressarcimento ao erário público, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então aqui, gente, ela está trazendo 4 espécies de sanções. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, que na verdade hoje não é nem considerado uma sanção mesmo, é considerado mais como uma medida cautelar, nós vamos conversar sobre isso. E o ressarcimento ao erário, que é uma sanção, né? Que é a devolução aos cofres públicos daquilo que foi causado de prejuízo. Aí ele diz que é na forma e gradação previstas em lei. Então a lei ela tem um papel de dizer como, qual a forma que essas sanções vão ser aplicadas e qual é a gradação. Ou seja, qual é, se é uma sanção leve, se vai ser uma sanção mais pesada, qual é exatamente como essa sanção vai ser aplicada, sem prejuízo da ação penal cabível. Muito importante, vou até mudar a cor aqui. Muito importante esse final quando ele fala sem prejuízo da ação penal cabível. 2 coisas que a gente precisa entender. Primeiro é o seguinte. Quando a lei aqui nesse momento, gente, quando ela traz aqui, ó, quando ela fala do suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário, ela está trazendo, na verdade, sanções mínimas. Porque ela diz assim, ó, na forma e gradação previstas em lei. Então, gente, a lei diz como serão as sanções. Beleza. Mas, no mínimo, olha, no mínimo, a lei deve trazer essas sanções que a Constituição falou. Então, a lei, gente, que nós já temos hoje, a lei que é inclusive a que a gente vai estudar, que é a lei, essa lei que ela fala aqui, que é a lei 8429 de 92, a lei ela traz quais são as sanções mínimas, a lei fala quais são as sanções a serem aplicadas na improbidade administrativa. Aí a Constituição diz, no mínimo, lei, quando você foi editada, no mínimo você coloca essas sanções aqui. Então a lei 8429, ela tem a suspensão dos direitos políticos, ela fala sobre isso. Ela fala sobre a perda da função pública. Ela fala sobre ressarcimento erário. Ela elenca as 3 sanções e mais. Ela ainda fala sobre a perda dos bens adquiridos ilicitamente ao patrimônio. Ela fala ainda da pena de multa civil. Ela fala ainda da pena de proibição de contratar com a administração pública. Então, além dessas 3 sanções, ela traz mais 3 sanções. Tudo bem? E além disso, ela fala sobre a indisponibilidade de bens. Só que a indisponibilidade de bens, ela não fala como uma sanção, ela traz como uma medida cautelar que nós vamos ver.
Ok, gente? Então, a improbidade administrativa ela é sim prevista na Constituição Federal, mas a Constituição ela traz apenas uma base. Ela traz apenas uma base. Quem regulamenta mesmo é essa maravilhosa Lei 8429 de 92. Ok? Beleza, seguinte. A Lei 8429 de 92, gente, em 2021, ela passou por uma grande reforma. Essa reforma ela foi introduzida, ela foi realizada pela Lei 14.230/2021. A Lei 14.230/2021, gente, foi uma lei que mudou praticamente a lei inteira. É praticamente, gente, hoje a lei de improbidade administrativa, ela é praticamente outra lei. É praticamente outra lei. Mudou muito. Mudou muita coisa. E uma das principais mudanças eu já vou adiantar para vocês. Antes, existia a possibilidade de ato de improbidade administrativa praticado mediante culpa. Ou seja, mediante imprudência, imperícia ou negligência. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, para ter ato de improbidade administrativa, tem que ter dolo na conduta. Essa foi uma das principais mudanças, mas não foi a única, longe de ser a única. Várias mudanças e nós vamos estudar aqui a lei já com essas alterações, tá bom? O artigo 1º, pessoal, ela diz assim, ó. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, essa responsabilização por improbidade administrativa, ela tem como objetivo tutelar, ela tem como objetivo manter, valorizar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Ou seja, a probidade, ela visa manter a organização do Estado de maneira proba, de maneira moral, de maneira leal, de maneira ética. Tudo bem? Como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Então, como forma de assegurar que o patrimônio público e social se mantenha íntegro. Se mantenha íntegro. Natureza da sanção. Gente, o que é que vocês acham? Digam para mim aí. A improbidade administrativa, primeiro, ela tem qual tipo de natureza? Antes de a gente analisar essa questão de se precisa de prévio processo administrativo, mas primeiramente em relação à natureza da sanção. Vocês acham que a improbidade administrativa tem uma natureza administrativa? Tem uma natureza civil? Ou tem uma natureza criminal? O que é que vocês acham? Natureza administrativa, civil ou criminal? Olha só, muita gente, pelo nome ser improbidade administrativa, muita gente pensa, pessoal, que a improbidade administrativa, ela apenas teria uma natureza administrativa, mas não, tá? A improbidade administrativa, gente, ela tem uma natureza civil. A improbidade administrativa tem uma natureza civil. Professor, como assim uma natureza civil? Natureza civil, gente, por quê? Primeiro, porque não é uma natureza administrativa, professor. Não é uma natureza administrativa, gente, porque a improbidade administrativa ela é processada via uma ação judicial. Ela é apurada via uma ação judicial. Então, existe uma ação judicial de improbidade administrativa. Essa ação judicial é que vai responsabilizar, vai procurar responsabilizar a pessoa que praticou um ato de improbidade. Então, por isso que não tem como ser esfera administrativa. Se fosse na esfera administrativa, gente, se trataria de um mero processo administrativo. Ou seja, um processo que seria investigado e apurado pela própria administração pública, no âmbito da própria administração. Só que não. É no âmbito do Poder Judiciário, é um processo judicial, é uma ação judicial de improbidade administrativa. Tudo bem? Então, por isso não é esfera administrativa, não. Também não é esfera criminal. Porque a esfera criminal, gente, é aquela sanção que pode levar a pessoa para a cadeia. E a improbidade administrativa não leva ninguém para a cadeia. Tem sanções de natureza civil. Então também não é de natureza criminal. Ok. Duas coisas importantes para a gente analisar aqui. Primeiro, será que é necessário, antes de ingressar com a ação judicial de improbidade administrativa que tem natureza civil, antes de ingressar com essa ação, será que é necessário, gente, um prévio processo administrativo? Será que se faz necessário um prévio processo administrativo para analisar se houve ou não improbidade, para somente depois entrar com a ação judicial? Resposta, não. Não é necessário.
não se faz necessário um prévio processo de improbidade para entrar com ação judicial de improbidade administrativa. Tudo bem? Existe um princípio na Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele diz que qualquer pessoa que se sentir ameaçada ou sentir que tem um direito lesionado, ela pode ingressar com ação no Poder Judiciário. Outro ponto importante que a gente precisa falar é sobre a independência das instâncias. Gente, eu tenho 3 instâncias no direito brasileiro: administrativa, civil e criminal. Eu falei para você que a improbidade administrativa ela é de natureza civil. Então, como é de natureza civil, ela vai ser processada via Poder Judiciário. Porém, quando uma pessoa pratica uma conduta, essa conduta ela pode ser apurada nas 3 instâncias de maneira independente. Então, por exemplo, gente, alguém roubou dinheiro público, por exemplo. Uma pessoa roubou dinheiro público. Essa pessoa, vamos supor que foi um servidor público que roubou dinheiro público. Essa pessoa ela vai ser investigada na esfera civil por meio de um processo judicial de improbidade. Mas ela também, pela mesma conduta, ela vai responder na esfera administrativa por meio de um processo administrativo disciplinar, que é um PAD. E diante da mesma conduta, ela responde também na esfera criminal e estará sujeita à penalidade de reclusão ou detenção, porque ela praticou um crime, se for o caso. Então, a responsabilidade em uma das instâncias, gente, não anula as demais. Não. Todas as instâncias devem ser apuradas e responsabilizadas e são independentes. Uma pode absolver, a outra pode condenar. Não existe, a priori, nenhum tipo de vinculação nesse sentido. Beleza? Pessoal aqui do online, tem alguma dúvida? Do ao vivo? Qualquer dúvida é só falar. Beleza, Letícia. Tranquilo. Show de bola. Gente, nós vamos estudar a lei de improbidade administrativa em 2 partes, tá? Primeiramente, nós vamos estudar os aspectos materiais da improbidade, que é o que mais cai em prova. Então, nesses aspectos materiais, a gente vai estudar sujeito ativo, sujeito passivo de improbidade, a sucessão da responsabilidade, os atos de improbidade administrativa, as sanções de improbidade. E nos aspectos processuais, nós vamos estudar como é o procedimento de improbidade administrativa, alguns pontos importantes a respeito do procedimento da improbidade, de medida cautelar, de prescrição. Tá certo? Beleza? Vamos falar primeiramente dos aspectos materiais. Nos aspectos materiais, gente, nós devemos saber primeiro quem é o sujeito ativo da improbidade administrativa. Gente, quem é sujeito ativo de improbidade? Primeiro, o agente público. Sujeito ativo é aquela pessoa que pratica o ato de improbidade, tá, gente? Sujeito ativo é aquela pessoa que é competente para praticar um ato de improbidade administrativa. Então, é sujeito ativo, primeiramente, o agente público. Qualquer agente público, gente, pode praticar um ato de improbidade administrativa. Tá? Qualquer agente público, se praticar um dos atos previstos nessa lei aqui, no artigo 9º, 10 e 11, ele pode ser enquadrado na lei de improbidade. Quando eu falo agente público, é um conceito amplo. Como assim conceito amplo, professor? É um conceito, pessoal, que enquadra qualquer tipo de agente público. Qualquer pessoa que esteja representando a administração pública, seja de maneira transitória ou permanente, seja com ou sem remuneração. Então aqui não é apenas, por exemplo, um servidor concursado, não é apenas... Não, são todas as pessoas, até mesmo, por exemplo, aquelas pessoas que exercem de maneira transitória, como o mesário da eleição, como o jurado do tribunal do júri. Tudo bem? Todos são agentes públicos. Aí a pergunta é, e os agentes políticos? Os agentes políticos, eles também respondem por improbidade? A resposta é, com certeza. Eles estão dentro da categoria agentes públicos. Então os agentes políticos também vão responder pela improbidade administrativa. Também podem se enquadrar como agentes ativos, como sujeitos ativos da improbidade administrativa. Só tem uma ressalva, tá, gente? Segundo o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, ele não vai estar sujeito à lei de improbidade administrativa. Porque o presidente ou a presidente da República, gente, ele está sujeito, ele é sujeito ativo de uma conduta que é amparada pelo crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, gente, apesar de ter esse nome crime, o crime de responsabilidade ele não tem natureza criminal. Ele tem natureza civil, política. Então é o seguinte, no nosso direito brasileiro, a gente viu aqui atrás
que existe uma independência das instâncias. Beleza, tudo bem. As instâncias são independentes. O que não pode acontecer, gente, é eu responder dois processos em uma mesma instância por um mesmo caso, por uma mesma conduta. Por exemplo, teve uma conduta que eu pratiquei, uma conduta ilegal. Eu posso sofrer um processo civil, um administrativo e um criminal, posso. Mas eu não posso responder dois processos cíveis pela mesma conduta. Ora, eu pratiquei uma conduta, certo. Eu posso sofrer processos em esferas distintas, posso. Mas em uma mesma esfera é só um processo. Eu não posso sofrer dois processos em uma mesma esfera por um mesmo caso, por uma mesma conduta. Isso aí se chama bis idem, né? Seria um duplo sancionamento. Aí não pode. Gente, como o crime de responsabilidade, ele tem como sujeito ativo o presidente da República, e como o crime de responsabilidade, ele é de natureza civil, então se a gente admitisse que o presidente da República respondesse também pela improbidade administrativa, a gente iria admitir um bis idem. A gente iria admitir que ele, na esfera civil, iria responder ao mesmo tempo pela improbidade administrativa e pelo crime de responsabilidade. Não pode. Então, o presidente da República não responde por improbidade administrativa. Os demais agentes públicos respondem. Tudo bem? Beleza? Ok. Particular. Particular pode praticar ato de improbidade administrativa, gente? Será? Gente, o particular, ele pode praticar ato de improbidade administrativa, mas tem uma condição. O particular só pratica um ato de improbidade se ele estiver agindo em conluio com o agente público. Como assim, professor? Em conluio com o agente público. Em conluio com o agente público, gente, quer dizer que ele está agindo concorrendo com o agente público. Ele está agindo, induzindo, concorrendo, colaborando para a prática do ato. Então, a lei de improbidade administrativa diz que aquele particular que induz, concorre ou se beneficia para a prática do ato de improbidade administrativa, esse particular ele também pode ser considerado enquadrado na lei de improbidade. Tá bom? Então, o particular, se ele não tiver nessa condição, se ele não agir em conluio com o agente público, ele não pratica ato de improbidade. Agora, lógico, ele não vai praticar ato de improbidade, mas ele vai ser enquadrado em outro tipo de ilegalidade civil. Por exemplo, gente, um agente público, vamos lá, Letícia é agente público, tá? Letícia é agente público. Deixa eu arrumar um espaço aqui, colocar aqui do lado. Letícia é agente público. Dá um exemplo. Letícia, certo dia, lá na administração pública, ela viu que tinha um material lá, alguns computadores sem ser utilizados, ela foi lá, pegou um computador daquele e levou para casa. Isso é ato de improbidade administrativa também. Isso vai ser enquadrado nas três esferas, na administrativa, civil e na criminal. Mas na esfera civil vai ser improbidade? Vai. Ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito. Beleza. Outro exemplo. Letícia e seu amigo Júnior, que é um particular, praticaram a conduta em conluio. Letícia, agente público, viu que tinha alguns computadores lá na repartição e falou assim: Júnior, rapaz, é o seguinte, ó, eu tô aqui no órgão, no setor, e tem vários computadores, passa aqui com o teu carro, eu coloco os computadores no teu carro e tu vai embora. E aí, quem praticou o ato de improbidade administrativa nesse caso? Letícia e Júnior. Mas Júnior é particular, professor, certo, mas Júnior ele agiu em conluio com Letícia, ele agiu em conluio com agente público. Então ele vai se enquadrar como ato de improbidade também. Agora vamos para outro exemplo. Júnior foi sozinho, sem Letícia. Letícia não tem nada a ver com a história. Júnior particular foi sozinho lá furtar aqueles computadores. Ele conseguiu praticar a conduta, furtou e levou para casa. Eu tenho um crime, logicamente, assim como eu teria antes. Eu tenho natureza administrativa, pode ser também. Mas na natureza civil, Júnior particular sozinho, ele vai responder por improbidade? O que é que vocês acham, gente? A resposta é não. Porque Júnior particular, para que ele possa responder por improbidade administrativa, ele tem que agir em conluio com o agente público. Nesse caso, ele não agiu em conluio com o agente público. Nesse caso, ele agiu sozinho. Então, na esfera civil, ele não será condenado por improbidade administrativa. Porém, ele vai ser condenado por outras legislações. Ele vai ser condenado, por exemplo, pode ser condenado pelo Código Civil mesmo, porque ele praticou um dano e a administração pode obrigá-lo a reparar. O Poder Judiciário pode obrigar ele a reparar. A administração entra com ação indenizatória e ele vai ter que indenizar. Então não é que ele vai ficar impune.
o que acontece é que ele não vai ser responsabilizado pela improbidade administrativa, pela lei de improbidade. Ok? Beleza? Gente, uma coisa muito importante aqui é o seguinte, olha só. O particular que age em conluio com o agente público para a prática do ato de improbidade administrativa, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso aqui é uma certa novidade, tá? Por que isso aqui é uma certa novidade, professor? Porque foram as alterações à lei que trouxeram essa previsão. Então, o particular ele pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, que ele vai também se enquadrar como agente de improbidade administrativa. Tem alguns detalhes que a gente precisa analisar. Primeiro, existe uma lei, gente, que é a Lei Anticorrupção. Lei Anticorrupção. É a Lei 12.000. Deixa eu pegar o número dessa lei, que de 12.800 e alguma coisa. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. 12.846. Barra 2013. Gente, a Lei 12.846 barra 2013, ela é a chamada Lei Anticorrupção. E essa Lei Anticorrupção, gente, é uma lei que visa investigar e visa responsabilizar pessoas jurídicas por atos danosos à administração pública. Então essa lei visa investigar, gente, empresas ou organizações, pessoas jurídicas como um todo, que praticaram algum tipo de dano à administração pública. Ela é voltada para pessoas jurídicas mesmo, tá? O centro, o objeto dessa lei anticorrupção são pessoas jurídicas. A lei de improbidade diz assim, olha, aquela pessoa jurídica que já responde pela lei anticorrupção, ela não vai responder também pela lei de improbidade administrativa, porque seria bis idem. Lembra que a gente falou aquela história do presidente da República, do crime de responsabilidade? É a mesma coisa. A lei anticorrupção, gente, ela tem esfera civil, tem natureza civil. Então, se a pessoa jurídica pratica um ato que causa dano à administração pública, vamos observar. Esse ato está previsto na lei anticorrupção? Está, professor, está previsto lá. Então, ela responde pela lei anticorrupção e não responde pela lei de improbidade. Beleza. Vamos para outro exemplo. Ela praticou um ato. Esse ato praticado pela pessoa jurídica está previsto na lei anticorrupção? Tá não, professor. Beleza, então a gente vai investigar de acordo com a lei de improbidade. Então, nesse caso, para a pessoa jurídica, é como se a lei de improbidade tivesse uma aplicação subsidiária. A aplicação primária para a pessoa jurídica é da lei anticorrupção. Se não der para aplicar a lei anticorrupção porque não tem previsão nela, a gente aplica a lei de improbidade. Combinado assim? Beleza? Outro detalhe importante. Pessoas físicas que integram a pessoa jurídica respondem. Gente, uma pessoa jurídica, ela está sendo investigada e foi condenada porque ela praticou um ato danoso à administração pública. Então ela foi condenada pela improbidade administrativa, beleza. A pergunta é, os sócios, os dirigentes, os gerentes, os colaboradores de uma maneira geral dessa pessoa jurídica, eles respondem juntamente com a pessoa jurídica? Então essas pessoas físicas que integram o quadro da pessoa jurídica, seja o quadro societário, seja o quadro de colaborador, essas pessoas elas também vão responder pela improbidade ou somente respondem a pessoa jurídica? O que é que vocês acham? A PJ responde sozinha ou responde de uma vez a PJ e as pessoas físicas que compõem ela? A resposta é a seguinte, via de regra, somente a PJ. Somente a pessoa jurídica vai responder, via de regra. Porém, excepcionalmente, se ficar comprovada a participação das pessoas físicas nesse dano, essas pessoas físicas vão responder à medida de suas participações. Então, vamos supor que é provado que um sócio participou desse ato de improbidade e colaborou dolosamente para a prática desse ato de improbidade. Então, esse sócio responde. Não são todos os sócios, não são todos os colaboradores, não. Apenas aquele que comprovadamente participou dolosamente da conduta de improbidade. Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos passando aqui. Ok, sujeito passivo. Nós já sabemos
Quem são os sujeitos ativos, os agentes ativos de improbidade administrativa? Agente público ou particular que age em colui com o agente público. Mas quem pode ser vítima de improbidade administrativa? Gente? Porque, por exemplo, vejam só, eu tenho lá um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Se você pratica um ato contra mim que lhe causa enriquecimento ilícito e a vítima sou eu, isso não é improbidade administrativa. Isso é uma ilicitude civil comum. Eu posso lhe processar, mas não é pela lei de improbidade, é por outra lei. Agora, se você pratica essa mesma conduta de enriquecimento ilícito contra a administração pública, fazendo vítima à administração pública e não a mim, a vítima é a administração, isso vai ser um ato de improbidade. Então, é fundamental saber quem é o sujeito ativo do ato para determinar, gente, se trata ou não de um ato de improbidade administrativa. Então, quem é sujeito ativo? Todos os entes da administração pública. A lei de improbidade administrativa, gente, é uma lei nacional e não federal. Muito, muito importante você saber essa diferença, tá? Não é uma lei federal. Professor, o que é uma lei federal? A lei federal, gente, é aquela lei que tem como objetivo, ela é editada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, e tem como objetivo alcançar apenas os órgãos públicos federais. Então tem como objetivo alcançar a União, seus órgãos, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Federais. Somente nível federal. Então ela apenas nível federal. Agora, quando eu falo que uma lei é nacional, essa lei ela visa aplicação, ela tem como objeto de aplicação todos os entes da federação. É a lei de improbidade. A lei de improbidade administrativa é uma lei nacional, assim como é também a lei de licitações e contratos, a lei 14.133. É editada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, mas tem aplicabilidade em todos os entes da federação. O que é diferente da Lei 8.112, por exemplo. A Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Federal. Então, é a lei federal. Ela é confeccionada, criada, elaborada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e aplicada apenas a nível federal. Tudo bem? Então, como a lei de improbidade administrativa, gente, é uma lei nacional, ela tem aplicabilidade em todos os entes da federação. Então, gente, qualquer órgão público, qualquer ente público de qualquer esfera federativa, União, Estado, DF, municípios, os poderes executivos, legislativo e judiciário, administração direta e indireta, qualquer ente público que sofre um desses atos previstos na lei, a gente considera improbidade administrativa. Então é sujeito ativo de qualquer órgão ou entidade pública. Qualquer órgão ou entidade pública é considerada vítima de improbidade administrativa. Quem mais? Alguns entes privados também podem ser, pessoal, mas não é qualquer ente privado. É aquele ente privado que recebe dinheiro público. Existem entes privados, pessoal, que recebem repasses financeiros dos cofres públicos. Então, esses entes privados que recebem repasses financeiros dos cofres públicos, eles também podem ser vítimas de improbidade administrativa. Tá? Além disso, aqueles entes privados cuja criação ou custeio tenha tido a participação do erário público. Existem entes, pessoal, que, por exemplo, entidades do terceiro setor, que para a criação dessas entidades teve participação de dinheiro público para criar, ou então para o custeio dessa entidade. Para essa entidade se manter, tem dinheiro público corrente, para que ela tenha manutenção, para que ela possa se sustentar. Nesse caso, eu também tenho uma entidade que pode ser vítima de improbidade administrativa. Aí a lei faz uma observação, a lei diz assim, olha, essa entidade privada que a criação ou custeio tenha tido participação do Estado, nesse caso, eu só posso considerar a penalidade de ressarcimento ao erário. Então, quando a gente considerar o ato de improbidade administrativa, praticado contra uma entidade privada, para cujo custeio ou criação o Estado tenha participado, nesse caso, eu não posso aplicar uma sanção de suspensão dos direitos políticos ao agente, não. Eu só posso aplicar a sanção de ressarcimento ao erário. Tudo bem? Beleza? Ok. Até aqui, digam para mim, alguma dúvida? Dê esse feedback aí, por gentileza. Se tem alguma dúvida, se estão entendendo tudo. Show de bola, sem dúvidas, né? Então vamos seguir.
Gente, falar um pouquinho sobre sucessão da responsabilidade. Pessoal, o agente público, eu vou falar da pessoa física, depois a gente fala da pessoa jurídica. O agente público, ele vai ser responsável se ele pratica um ato de improbidade administrativa. Vamos supor que o agente público, deixa eu colocar, pronto, colocar nesse espaço aqui. Vamos supor, gente, que o agente público, ele praticou um dano, ele causou um dano de 50 mil reais. Um dano que ele causou aos cofres públicos foi de 50 mil reais. Mas vamos supor que esse agente público faleceu. Ele praticou o ato de improbidade e antes de ser condenado, ele faleceu. Se isso acontece, ele vai deixar uma herança. Vamos supor que ele deixou de herança um valor de 30 mil reais só. Ele deixou um Celta de herança. 30 mil reais. O que é que vai acontecer? A lei diz, pessoal, que os herdeiros, eles respondem pela dívida de improbidade administrativa apenas até o limite do valor da herança. Apenas até o limite do valor da herança. Então vejam só, o dano que a pessoa deixou foi de 50 mil. Mas a herança que ele passou para os herdeiros quando morreu foi apenas de 30 mil. Então os herdeiros vão responder apenas até o limite de 30 mil reais. Ah, professor, mas o dano causado por ele foi 50 mil, não importa. Mesmo o dano tendo sido 50 mil, mas ele só deixou de herança para os herdeiros 30 mil. Os herdeiros, gente, a ideia é que os herdeiros não podem tirar dinheiro do bolso para pagar uma dívida do decujus, para pagar uma dívida do falecido. Não pode. Essa dívida tem que ser paga com a própria herança do falecido. Então os herdeiros respondem até o limite do valor da herança. Tudo bem? Ah, professor, a herança foi de 80 mil reais, por exemplo. Aí beleza, tudo bem. Eu tiro 50 mil, que foi do dano, pago a administração, e o que sobrar, vai ser no caso aí, sobra 30 mil, né? Era 80 de herança. Tirou 50, pagou a administração, sobrou 30 mil. Esses 30 mil divide para os herdeiros. Tudo bem? Entra na partilha normal. Ok, acontece, gente, que a sucessão de responsabilidade também acontece com pessoa jurídica. Na pessoa jurídica também, porque a pessoa jurídica ela pode passar por mudanças contratuais. Ela pode passar por uma extinção, por uma transformação, por uma incorporação. E quando isso acontecer, ela também passa para esse novo modelo de pessoa jurídica a responsabilidade no limite do valor transferido. Então, a lei, ela diz exatamente que se uma pessoa jurídica, no caso de alteração contratual, no caso de transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, veja, eu passei por uma grande alteração na estrutura da pessoa jurídica. Então, se foi praticado algum ato de improbidade antes dessa alteração na estrutura da pessoa jurídica, a responsabilidade por esse ato de improbidade, ela vai suceder, ela vai ser passada para essa nova transformação da pessoa jurídica, ela vai ser passada para essa, entre aspas, nova pessoa jurídica, ela é passada, mas no limite dos valores transferidos. Vamos supor que, antes da incorporação, essa pessoa jurídica tinha 200 mil reais de patrimônio. Antes da incorporação. Esses 200 mil, ele foi transferido para a nova pessoa jurídica. Foi transferido para a pessoa jurídica, ele foi repassado, né, para a nova estrutura da pessoa jurídica. Só que o dano foi um dano de 300 mil reais. Mesmo que a pessoa jurídica hoje tenha 1 milhão de reais, não importa. Eu vou obedecer o limite transferido da antiga pessoa jurídica para a nova pessoa jurídica. Não importa quanto essa nova pessoa jurídica tem em caixa, mas ela vai se obrigar nos termos, dentro dos limites, do valor transferido pela antiga pessoa jurídica. Beleza? A lei, pessoal, parágrafo único, ainda traz uma observação. Ele diz, olha, especificamente nas hipóteses de fusão e de incorporação, especificamente nesses casos, tá? Especificamente nos casos de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação integral de reparar o dano. Veja, nos demais casos, pessoal, a nova pessoa jurídica, ela vai se responsabilizar
pela reparação do dano, pela perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, pela multa civil. Ela se sujeita a tudo que está previsto na lei. Agora, se for fusão ou se for incorporação, ela só vai responder, a nova pessoa jurídica só responde pela reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Beleza? Essa é a regra. Exceto, a lei fala aqui, ó, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude. Simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. O que seria isso? Seria o seguinte: a pessoa jurídica antiga, ela tinha 50 mil reais em caixa só, estava com a dívida de R$1 milhão com a administração pública, de improbidade administrativa. Ela frauda uma fusão, por exemplo. Frauda uma fusão para se eximir dessa responsabilidade. Ela frauda uma fusão e aí quando ela faz a fusão, ela vai se obrigar apenas no limite do patrimônio transferido e apenas no caso de reparação do dano. Se ficar provado que ela fraudou essa fusão com o intuito apenas de causar uma obstrução à aplicação da lei, aí nesse caso, esse limite não vai ser obedecido. Tudo bem? Ok? O parágrafo 4º do artigo 1º, gente, ele traz uma disposição interessante que ele diz assim, ó: aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Muito interessante isso. Olha só, o direito administrativo, como um todo, ele tem vários princípios. E ele fala que o direito administrativo sancionador, ou seja, o direito administrativo ele pode aplicar sanções, e essas sanções devem obediência a alguns princípios. Por exemplo, contraditória e ampla defesa, legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica. Então, quando a penalidade por improbidade administrativa, quando essa penalidade for aplicada, ela deve obedecer ao sistema, aos princípios do direito administrativo sancionador. Tá certo? Ok, gente. Terminamos a primeira parte da aula. A primeira parte não, que eu vou dar intervalo agora. Não, a primeira parte do conteúdo, vamos dizer assim. Temos algumas partes aqui. Esse primeiro trecho, que é de falar de sujeito ativo, passivo, a gente já concluiu. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Digam aí pra mim. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês agora algumas questões para a gente resolver. Então a gente vai resolver aqui algumas questões. A gente vai resolver aqui algumas questõezinhas sobre o que tudo a gente viu, tá bom? Qualquer dúvida podem falar. A questão número 1, gente, ela diz assim, ó. A questão número 1, ela diz que são considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas tipificadas na Lei 84/2009. Quem está ao vivo vai me ajudar a responder essas questões, hein? Vamos lá, o que é que vocês acham? Certo ou errado? Digam para mim. Coloca aí no chat, certo ou errado? Errado. Letícia disse que está errado. Está errado mesmo. Por que está errado? Gente, eu falei para vocês logo no início que uma das principais mudanças da lei de improbidade foi justamente excluir qualquer possibilidade de conduta culposa. Não existe conduta culposa de improbidade administrativa. Hoje não. Hoje, para ser considerada improbidade administrativa, tem que ter dolo na conduta. Então a questão, sim, ela está errada. São considerados atos de improbidade apenas as condutas dolosas. E a lei, gente, ela explicitamente ela diz assim, dolo. O que é dolo? Dolo é a vontade de alcançar o resultado. Eu atingi aquele resultado porque eu quis atingir o resultado. Aí a lei diz, o dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o fim ilícito. O dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o fim ilícito. Tá bom? Então, por isso está errado. Culposo não pode. Questão 2. Garantir a integridade do patrimônio público é objetivo da lei de improbidade. Garantir a integridade do patrimônio público é um dos objetivos da lei de improbidade. Certo ou errado, gente? O que é que vocês acham? Garantir a integridade do patrimônio público é um objetivo da lei de improbidade administrativa.
Gente, o gabarito aqui da questão, ele é um gabarito certo. E tá aqui, ó, justamente onde a gente acabou de ver, nosso slide, parágrafo 4º. Não. Aqui, cadê? Vou mostrar. Aqui, ó. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade na organização, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Então, de fato, garantir a integridade do patrimônio público é o objetivo da lei de improbidade. Tá certo? Por isso está certa a nossa questão número 2. Vamos para 3 aqui. Sócios e gestores de empresas privadas respondem de forma solidária e ilimitada por eventuais atos de improbidade administrativa praticados pela pessoa jurídica da qual participam. Certo ou errado a questão 3? O que vocês acham? Digam para mim aí. Sócios e gestores participam, eles respondem de forma solidária com a pessoa jurídica? Respondem não, gente. Não, errado. A priori eles não respondem, tá? A priori não respondem. Só respondem se comprovadamente eles participaram dolosamente desse ato de improbidade. Certo? Questão 4. Vamos para cá, para o item direto aqui. As disposições da lei que trata da prática de atos de improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem dolosamente para a prática do ato de improbidade. Certo ou errado, gente? As disposições da lei que trata de atos de improbidade, da prática de atos de improbidade, atingem as pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem dolosamente para a prática do ato. Muito bem, Letícia, está certíssima a questão. Mesmo sem ser agente público, mesmo particular, mas se ele induziu ou participou ou concorreu dolosamente para a prática do ato de improbidade, ele vai responder pela improbidade administrativa. Agora, o cuidado é que tem que ser com dolo, né? Tem que ser doloso. Questão número 5. Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos em sua integralidade, inexistindo limitação de responsabilização com base no valor da herança. Certo ou errado, gente? Essa é aquela sucessão de responsabilidade, né? Os herdeiros, ele está sujeito a reparar os prejuízos em sua integralidade, inexistindo qualquer limitação de responsabilidade. Muito bem, Letícia. Está errado. Existe uma limitação da responsabilidade. Qual é a limitação, professor? É o valor da herança. Responde no limite do valor da herança. Então a questão 5 está errada. A questão número 6. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador são inaplicáveis ao sistema de improbidade. Certo ou errado, gente? Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador são inaplicáveis ao sistema de improbidade. Tá certo isso, gente? Será? Ou seja, a gente não aplica a improbidade administrativa, os princípios do direito administrativo sancionador? Tá errado, é isso aí. Tá errado. Porque a gente aplica assim. A gente acabou de ver que se aplica aos atos de improbidade os princípios do direito administrativo sancionador. Por isso está errada a questão 6, ok? Beleza. Gente, até aqui, tranquilo? Posso avançar na paz e na tranquilidade? Show de bola. Avançando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as espécies de atos de improbidade administrativa. Esse tema, gente, disparadamente é o que mais cai em prova de concurso. A gente trabalhando aqui na aula, por exemplo, questões Sebrasp, mas em qualquer banca. Qualquer banca, espécies de atos de improbidade é aquele conteúdo que mais cai sobre improbidade administrativa. Sem sombra de dúvidas. Tá bom? E as espécies de atos de improbidade administrativa são 3, tá, gente? Quais são elas? Vamos lá. Eu tenho uma espécie, aqui no artigo 9º. O artigo 9º, gente, ele trata sobre a espécie de ato de improbidade que causa enriquecimento
ilícito. Enriquecimento ilícito. O artigo 10 da Lei de Improbidade, ele fala sobre os atos que causam dano ao erário, ou seja, prejuízo ao erário. O que é erário, professor? Erário são os cofres públicos. Erário são os cofres públicos, ou seja, é aquele ato que causa um prejuízo, dano financeiro. E eu tenho aquele ato do artigo 11. Ato do artigo 11. O ato do artigo 11 é aquele que atenta contra os princípios da administração. Que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Então tá aí, pessoal. Deixa eu só pegar um banquinho aqui. Então tá aí as três espécies de atos de improbidade administrativa, que gera enriquecimento ilícito, dano, prejuízo ao erário e aquele que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Olha só. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre esses que causam enriquecimento ilícito. Gente, o ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito é aquele ato de improbidade, gente, que causa algum tipo de vantagem, que acarreta em uma vantagem patrimonial indevida ao agente. Ou seja, o cara está no exercício da função e aí ele tem algum tipo de vantagem financeira ilícita em virtude do exercício da função. Então eu tenho enriquecimento ilícito. A visão clássica de enriquecimento ilícito é quando ele bota dinheiro no bolso. Por exemplo, eu tenho uma blitz de uma policial, e aí o policial ele cobra propina para liberar um carro irregular. Qual ato que eu tenho? Ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Ele exigiu um valor, um dinheiro, ele recebeu, teve uma vantagem patrimonial ilícita no exercício da função. Eu tenho enriquecimento ilícito aqui. Tudo bem? Um fiscal, um auditor fiscal do município, por exemplo, ele está recebendo propina para fazer vista grossa a uma ilegalidade tributária de uma empresa, por exemplo. Ora, é um enriquecimento ilícito também. Ele está recebendo dinheiro para liberar uma conduta praticada ilegalmente pela empresa. Esse, a gente pode dizer que é o ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito mais comum. Só que a gente tem que botar na cabeça que o enriquecimento ilícito não é só isso. O enriquecimento ilícito, gente, não é apenas o cara ter vantagem financeira no sentido de ter dinheiro. Não. Você pode ter vantagem patrimonial indevida sem exatamente botar dinheiro no bolso. Por exemplo, a lei prevê, inclusive como exemplo, o cara que utiliza serviços de servidores subordinados para serviços particulares, para atividades particulares. Uma simples coisa, por exemplo, eu sou chefe de uma repartição e eu peço para um subordinado ir na casa lotérica ou no banco pagar uma conta particular minha. Isso é o quê? Enriquecimento ilícito. Eu estou me aproveitando do servidor público para fazer uma atividade privada. Vamos fazer um pouco mais grave. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa e aí eu peguei uma ferramenta da administração pública, uma máquina da administração para utilizar na reforma da minha casa. Isso é enriquecimento ilícito. Eu estou tendo uma vantagem patrimonial. Estou deixando de comprar minha ferramenta própria para pegar da administração. Vamos piorar ainda mais a situação. Eu peguei um servidor público em horário de trabalho e mandei ele fazer a reforma da minha casa. Enriquecimento ilícito. Eu peguei o carro oficial do órgão e fui fazer a feira da minha casa. Enriquecimento ilícito. Eu estou tendo vantagem patrimonial indevida. Estou deixando de gastar o meu carro, a minha gasolina, para ir usar o da administração. Então perceba, todas essas condutas são enriquecimento ilícito, porque você vai analisar se houve vantagem patrimonial indevida. Se o agente, mesmo que ele não tenha colocado efetivamente dinheiro no bolso. Tudo bem? Ok? Então, esses são os atos que causam enriquecimento ilícito. Tá? Nós temos também, gente, aqueles atos que causam dano ao erário. Dano ao erário. Pessoal, o dano ao erário é quando há algum tipo de prejuízo financeiro aos cofres públicos.
é quando o agente, pessoal, ele não teve uma vantagem patrimonial indevida. Ele não teve vantagem financeira. Mas ainda assim ele causou prejuízo aos cofres públicos. Nesse caso, é dano ao erário. Prejuízo financeiro aos cofres públicos, tá? Ok? E por último, atenta contra os princípios da administração. Nesse caso, gente, ele não teve enriquecimento ilícito no sentido de que ele não teve vantagem patrimonial indevida, no caso, no sentido que ele também não teve dano ao erário, não causou nenhum tipo de prejuízo financeiro, porém, ele afrontou princípios da administração. Se ele afrontou princípios da administração, ele está configurado como ato de improbidade aqui no artigo 11. Mas eu quero conversar dois detalhes com vocês. Seguinte, primeiro, você vai ter que ler o artigo 9º, 10 e 11, porque lá existem incisos. E nos incisos, pessoal, nossa senhora, como ficou troncho esse negócio aqui, deixa eu só ajeitar. Lá nos incisos, a gente tem que observar o seguinte. O enriquecimento ilícito, ele tem um rol exemplificativo. O que é que significa isso, professor? Se você abrir o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, você vai ver que lá no artigo 9º ele fala assim: são atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito aqueles que resultam em uma vantagem patrimonial indevida pelo agente, vírgula. E, notadamente, aí ele traz quais são os exemplos. Eu até coloquei aqui, ó. Olha só, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou de atividade das entidades referidas no artigo 1º e notadamente. Aí aqui, esse notadamente, gente, quer dizer assim, por exemplo. Aí ele traz vários incisos. Tem lá inciso 1, inciso 2, inciso 3. Esses incisos são vários exemplos de atos que causam enriquecimento ilícito. Mas é um rol exemplificativo. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que qualquer ato, preste atenção, qualquer ato que cause enriquecimento ilícito, mesmo que ele não esteja no rol do artigo 9º, mas esse ato vai ser considerado como um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Então, qualquer ato que vai gerar vantagem patrimonial indevida para o agente pode ser enquadrado no artigo 9º como enriquecimento ilícito. Assim também como o artigo 10. O artigo 10 também traz um rol exemplificativo. Então, mesma coisa, ó. Ele fala constituir de improbidade, aquele que causa lesão ao erário, e notadamente. Aí traz os incisos que são exemplos. Agora o artigo 11 é diferente, sabe por quê? O artigo 11, isso não era assim não, tá? Antes todos tinham um rol exemplificativo, mas depois da reforma, o artigo 11 ele ficou com um rol taxativo. Pelo menos esse é o entendimento da jurisprudência até o momento que eu estou gravando essa aula. Taxativo. Por que o rol taxativo? Porque no artigo 11 é diferente. Ele diz assim, ó, constitui... Deixa eu colocar um marca-texto aqui para ficar melhor da gente visualizar. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Perceberam a diferença? Nos dois artigos anteriores, ele colocava e, por exemplo, ou seja, e notadamente, aí colocava os incisos. Aqui não. Aqui ele fechou. Aqui ele disse assim, olha, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios são aqueles caracterizados por uma das seguintes condutas. Então isso quer dizer, gente, que hoje, na lei de improbidade, só é considerado um ato de improbidade que afronta princípios apenas esses que estão previstos nos incisos do artigo 11. Se eu simplesmente violar o princípio da moralidade, por exemplo, simplesmente violar o princípio da moralidade, mas se essa conduta que eu violei o princípio da moralidade, se ela não tiver prevista especificamente, expressamente, se ela não está tipificada no artigo 11,
Isso não vai ser ato de improbidade. Para ser ato de improbidade que afronta aos princípios, essa conduta ela tem que estar em um dos incisos do artigo 11. Se não tiver nos incisos, não é ato de improbidade, o que é diferente dos demais. Ficou claro isso, gente? Então isso é muito importante, tá? Olha só. Uma coisa também importante que você tem que saber existe uma ordem de gradação nesses atos de improbidade administrativa. O artigo 9º é o ato mais grave. Deixa eu colocar de outra coisa. Não, depois eu coloco mais texto. O 9º é o mais grave. O 10 é o mais ou menos. E o 11 é o menos grave. É o menos grave. No sentido que vocês vão observar que as sanções, pessoal, quando a gente for falar das sanções, elas vão obedecer essas ordens de gradação aqui também. Ela vai trazer sanções mais graves para o artigo 9º, sanções mais ou menos para o artigo 10 e sanções menos graves para o artigo 11. Outra dica que você tem que saber aqui é o seguinte. Pode acontecer que o cara pratica uma conduta e essa conduta ela pode ser caracterizada como os 3 atos de improbidade. Por exemplo, o cara que rouba dinheiro público. O cara que rouba dinheiro público, gente, vocês concordam comigo? Tranquilo, Letícia? Ela saiu, eu nem vi. Eu vi agora o chat que ela colocou. Gente, então vejam só. O cara que pratica uma conduta que rouba dinheiro público, por exemplo. Ele, quando rouba dinheiro público, vocês concordam que ele pratica o ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito? Sim ou não? Causa enriquecimento ilícito. Vocês concordam que, além de causar... Porque ele teve uma vantagem patrimonial indevida, mas além disso, causou prejuízo financeiro, sim ou não? Ele roubou dinheiro público, então causou prejuízo aos cofres públicos. Isso afrontou princípios também? Sim, né? Afrontou vários princípios, legalidade, moralidade, impessoalidade. Então percebam, se uma conduta ela se qualificar em mais de uma espécie de ato de improbidade administrativa, as sanções aplicadas elas não vão ser somadas não, tá? Ah, professor, se ele aplicou as 3 espécies de ato de improbidade, então eu vou pegar a sanção do enriquecimento ilícito, eu vou somar com a dano ao erário. Não, não é assim não. A gente aplica apenas a sanção do ato mais grave. Então nesse ato ele roubou dinheiro público. O que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar, eu vou desprezar a sanção do artigo 10, eu vou desprezar a sanção do artigo 11 e eu vou aplicar as sanções apenas do artigo 9. Ficou claro isso? Então eu considero mais grave. Os demais despreza, considera apenas aquele ato, aquela espécie mais grave. Tudo bem? Ok? Beleza. Sobre o ato de improbidade, vamos conversar mais algumas coisas. A gente conversou, né, que do 9 e 10 os incisos são exemplificativos, o 11 ele é taxativo. A prova geralmente troca os conceitos, essa observação é importante. Gente, a leitura do artigo 9, 10 e 11 é fundamental. A do 11 ela é mais importante ainda porque é um rol taxativo. Então você não tem nem como responder somente pela lógica. Tem que ler, é obrigatório a leitura dos incisos do artigo 11, assim como também é interessante ler o artigo 9 e 10, tá? A prova geralmente troca os conceitos, pessoal. Então a prova geralmente ela coloca, por exemplo, ela pega o inciso lá do artigo 9º, coloca na prova assim, por exemplo, a prova estilo CESP, SEBRASP. Ela pega o inciso do artigo 9º, joga na prova e coloca assim: essa conduta ela causa dano ao erário, para você jogar certo ou errado. Então geralmente ela troca conceito. Aí nesse caso, ó, tá errado, porque isso aqui não é prejuízo erário, isso aqui é enriquecimento ilícito. Então, você tem que ter essa leitura mesmo dos incisos desses 3 artigos para você conseguir diferenciar, tá ok? Já conversamos sobre isso. Uma coisa muito importante, gente, que a lei de improbidade fala também é a aplicação das sanções da lei de improbidade, elas independem da efetiva ocorrência de dano. Olha que interessante. Como assim, professor? Quando você pratica um ato de improbidade administrativa, via de regra, não é necessário você causar um dano efetivo, salvo quanto às penas de ressarcimento. Ora, para aplicar uma pena de ressarcimento erário, o sujeito de fato tem que ter causado dano. Se não houve dano, não tem como ter ressarcimento, concorda comigo? Não tem como. Mas, por exemplo, enriquecimento ilícito. Ele pode ter um enriquecimento ilícito, mesmo assim não causar dano. Pode acontecer. Quando ele, por exemplo, exige uma propina de um particular para ignorar uma fiscalização. Ele não está causando um prejuízo financeiro direto, mas está tendo enriquecimento ilícito, isso é um ato de improbidade. Então,
aplicação das sanções de improbidade administrativa, por regra, independe da efetiva ocorrência de dano, salvo quanto à pena de ressarcimento. O ressarcimento tem que ter dano. É necessário o dolo em todos os atos, a gente já conversou sobre isso. Gente, o dolo, como a gente conversou um pouquinho atrás, ele é a vontade livre e consciente do agente público de alcançar um fim ilícito. E a lei diz que, para que uma pessoa seja responsabilizada por um ato de improbidade administrativa, é necessário que haja comprovação na conduta funcional do agente público, a comprovação do fim dele, da finalidade dele de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então ele tem que ter essa finalidade, ele tem que buscar um fim de obter proveito ou benefício para ele ou para outro. Pessoal, olha só, a lei fala também que o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, além dele ter que ter um rol taxativo, além disso, a lei diz que, para que seja configurado, depende da demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com indicação de normas constitucionais, legais ou infralegais violadas, e exige lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. Resumindo, gente, o ato de improbidade administrativa por prejuízo, por princípios da administração pública, é muito difícil na prática de ser caracterizado. Porque além de ter que ser taxativo, tem que ter todos esses requisitos que a gente acabou de falar. Tem que ter uma demonstração objetiva da prática de ilegalidade, tem que ter indicação de norma constitucional, legal ou infralegal violada, tem que ter uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Essa reforma ela deixou a coisa mais difícil para punir, na verdade é essa. Ela favoreceu, querendo ou não, ela favoreceu muito a impunidade. Favoreceu a impunidade. Além de tirar os atos de improbidade culposos, ela deixou o ato que atenta contra princípios praticamente inexistente. Tá certo? Olha só. Esse aqui é outro exemplo da impunidade que ficou mais valorizada pela reforma da lei de improbidade, gente. A lei diz assim, ó, não configura o parágrafo 8º do artigo 1º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Isso quer dizer o seguinte, o cara pratica um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Só que esse ato que causou enriquecimento ilícito, ele praticou baseado em uma divergência interpretativa da lei, baseada em uma jurisprudência, mesmo que seja minoritária. Não precisa nem ser uma jurisprudência majoritária. Então, por exemplo, gente, vamos supor que um juiz lá de Cochichola, tomou uma decisão sobre o processo de improbidade. Essa decisão do juiz é contrária à doutrina majoritária, à jurisprudência majoritária. É claramente contrária à lei, mas o juiz decidiu dessa forma. Se qualquer agente público do Brasil praticar um ato de improbidade administrativa baseado na jurisprudência desse juiz lá de Cochichola, ele não pode ser condenado por improbidade. Por quê, professor? Porque foi um ato praticado baseado em jurisprudência. Não é mole para vocês? Tá vendo como o negócio ficou mais difícil? Pode ser uma jurisprudência minúscula, mas se foi um ato praticado baseado em jurisprudência, ele não é condenado por improbidade. Ficou claro aí, gente? Digam para mim, por favor. Olha só. Ainda sobre essas espécies de ato de improbidade, queria trazer mais jurisprudência aqui para vocês, tá? O Supremo Tribunal Federal, gente, ele disse que é necessária, um julgado bem recente, aí de agosto de 2022, o Supremo firmou tese de repercussão geral e o Supremo determinou que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se a presença do dolo. Isso aqui a gente já sabe, a lei já diz, nem precisava o STF confirmar, mas a lei já fala isso, a gente já conversou sobre. Aqui é importante, ela diz assim, ó, a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada,
nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, olha. A Lei 14.230 ela é mais benéfica para o infrator. É mais benéfica por quê? Porque ela eliminou a possibilidade de culpa, por exemplo. Não tem mais improbidade culposa. Gente, vamos supor que o cara foi condenado por improbidade administrativa antes da Lei 14.230 alterar a lei de improbidade, antes da reforma. Se o cara foi condenado por improbidade culposa, ele foi condenado por improbidade culposa antes da reforma da lei de improbidade. Se essa condenação já tiver transitado em julgado, a lei de improbidade ela não vai retroagir. Isso quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu arrumar um espaço aqui. Vou fazer um esqueminha aqui do lado para você entender o que é que eu estou falando. A reforma da lei aconteceu aqui, ó. A reforma promovida pela Lei 14.230/2021. Vamos supor que o cara aqui, ele foi condenado e a sentença transitou em julgado. E nessa condenação, ele foi condenado por um ato de improbidade culposo. Um ato de improbidade que causou dano ao erário por modalidade de culpa, por imprudência, por exemplo. Nesse caso, se o processo dele já tiver transitado em julgado, essa reforma não vai retroagir para beneficiar ele. Não vai retroagir para beneficiar ele. Já transitou em julgado, já era. Agora, olha o que diz esse item 3 aqui, ó. Cadê? Esse item 3, olha o que ele diz. A nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Isso quer dizer o seguinte, é outra situação. Vem aqui para cima agora. Outra situação. Vamos supor que o cara... Aqui houve a reforma da lei. Aqui eu tive a lei 14.230/2021. Foi lá para outubro, tá? Foi lá para outubro, meados de outubro de 2021 que houve essa reforma. Vamos supor, gente, que o cara aqui, ele foi condenado em primeira instância por uma modalidade culposa de improbidade administrativa. Porém, essa condenação em primeira instância ainda não transitou em julgado. Ele foi condenado em primeira instância, mas só. Quando a lei foi reformada, o processo dele ainda estava em aberto, ainda estava correndo. Nesse caso, a lei ela retroage. E vai beneficiar ele. No exemplo anterior, não retroage porque o processo dele já transitou em julgado, não cabe mais recurso, acabou o processo dele. Então, mesmo que o processo ele esteja sendo executado ainda, mesmo que ele não tenha pago tudo, mas ainda assim, não retroage. Ele vai ter que realmente ser responsabilizado. Mas nesse caso aqui de cima, ele não transitou em julgado ainda o processo. Ele foi condenado, mas ainda cabe recurso, ainda está dentro do prazo. Então, nesse caso, a reforma, ela retroagiu e o camarada, ele se beneficiou. Se foi culposo o ato dele, ele vai ser isento da responsabilidade. E aí resta para a administração pública verificar se houve dolo na conduta. Se não houve, ele vai ser inocentado. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer algumas questões aqui? Vamos fazer algumas questões? Questão número 7. A gente faz algumas questões e dá um intervalinho. Dá um intervalinho, tá? Vamos fazer bastante questões agora, tá? Até a questão... Vamos até a 15, mais ou menos até a 15. Esse tema é um tema que traz muitas questões. A questão 7 diz assim, ó. Configura ato de improbidade administrativa a ação decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, quando esta não for pacificada. Gente, nesse caso, configura ato de improbidade, vocês acham que configura? A gente viu isso aqui. Quando o cara toma uma decisão, uma ação decorrente em divergência interpretativa da lei, mas foi baseada em jurisprudência. Foi baseada em jurisprudência. Nesse caso, ele praticou um ato de improbidade? Não praticou. Muito bem, gente. Não praticou, tá errado. A lei fala que não configura. Mesmo que a jurisprudência não seja pacificada, não tem problema. É inclusive uma crítica à nova lei. Tá? Questão 8. Considerando a hipótese de que o servidor público civil do Poder Executivo Federal tem usado em benefício de terceiros informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtido no âmbito interno de seu serviço, julguem o item seguinte.
Tal conduta configura improbidade que causa lesão erária. Aí você vai analisar o seguinte, vamos lá. Vamos supor que você não leu lá os incisos do artigo 9, 10 e 11. Aí você vai analisar o seguinte, vamos ver que conduta é essa. O servidor, ele usou, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtido no âmbito interno do serviço. Analisa a conduta. Primeiro, ele usou, gente, beneficiando terceiros, ele usou informação privilegiada que deveria manter em segredo. Essa conduta, a questão está deixando claro para a gente que houve um enriquecimento ilícito. A gente vai analisar de cima para baixo, tá? A gente vai analisar nesse sistema aqui, ó. Aqui. Eu vou analisar da mais grave para menos grave. Essa conduta deixa claro para mim que houve enriquecimento ilícito, sim ou não? Não tem dizendo nada que está dizendo que ele teve uma vantagem patrimonial indevida. Patrimonial indevida, ou para ele ou para outra pessoa. Não tem dizendo. Não fala nada de dinheiro aqui. Não fala nada que ele teve vantagem, não. Usou em benefício terceiro informação privilegiada. Tem dizendo que ele recebeu dinheiro para usar essa informação privilegiada? Não tem dizendo, não. Beleza, então não é enriquecimento ilícito. Lesão ao erário, dano ao erário. Vamos ver se houve dano. A questão deixa claro para a gente que houve dano aos cofres públicos. Você consegue presumir, pelo menos, que tem potencial de causar dano aos cofres públicos, isso aqui? Ele usou em benefício terceiro informação privilegiada que deveria manter em segredo, certo? Mas como é que isso vai causar danos aos cofres públicos? Não é lesão ao erário, gente. Isso daqui está tipificado no artigo 11 como afronta aos princípios da administração. Por isso está errada. Então, sempre que você vê uma questão de improbidade administrativa, você analisa de cima para baixo. Vê se enquadra no enriquecimento. Se não se enquadrar, veja se enquadra no dano. Se não enquadrar, veja se enquadra em princípios. Nono. Considerando a hipótese de que no exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele. Ora. Ele, gente, utilizou para fins de interesse particular o serviço de um servidor subordinado. Que ato é esse? Isso causa enriquecimento ilícito, sim ou não? Ele teve vantagem patrimonial indevida? Eu usei um serviço em particular ao meu favor. Eu tive a vantagem patrimonial indevida, gente. Isso é enriquecimento ilícito. A questão está dizendo que constitui um ato que importa lesão ao erário. Por isso está errado. É enriquecimento ilícito. Tá bom? Beleza? Questão 10. A questão 10, ela é boa demais. E é revoltante. Vocês vão concordar comigo. Olha só o que é a questão 10. Ela diz assim. Um promotor de justiça, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da prefeitura de certa cidade, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da prefeitura de certa cidade, constatou que o prefeito havia deixado de prestar contas, o prefeito havia deixado de prestar contas relativas a convênio federal, em situação em que este era expressamente obrigado a fazer. Então, gente, o prefeito era obrigado a prestar contas e não fez. Isso é um ato de improbidade que afronta os princípios da administração pública, tá? Mas não basta isso, tem que ter outros requisitos. Ele deixou de prestar contas quando é obrigado a fazer. Isso atenta aos princípios, sim, mas não basta isso, tem que ter outros requisitos, vamos analisar. Aí ele fala aqui, ó, por meio do exame dos documentos, constatou que a citada autoridade ela tinha condições técnicas e operacionais para a prestação de contas e tinha plena ciência do dever de fazer. Embora os documentos não indicassem que a ausência da prestação de contas tinha o objetivo de ocultar irregularidade, era possível identificar que o prefeito indevidamente havia deixado de praticar um ato de ofício com desrespeito intencional aos prazos legais e ao princípio da legalidade. E aí, será que isso é um ato de improbidade? Deixa eu mostrar aqui na lei, pessoal. Deixa eu mostrar aqui na letra da lei para vocês. Aqui, pessoal, olha só. O artigo 11. Olha o que precisa para que ele seja realmente considerado um ato de improbidade administrativa. Esse ato específico que está na questão. O artigo 11 diz assim, ó. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Isso daqui,
O prefeito, ele incorreu nessa conduta. Ele tinha que prestar contas, mas ele era obrigado a prestar contas, mas não prestou. Desde que disponha condições para isso. Ele tinha condições para isso. Ele tinha condições. A questão deixa claro que ele tinha todo o aparato necessário para isso. Mas ele não tinha o terceiro elemento que a lei pede. Com vistas a ocultar irregularidades. Olha só, além disso tudo, além de ficar provada a ineficiência dele de deixar de prestar contas, quando ele tinha condições para fazer, é necessário que ele deixe de prestar contas, tendo a intenção, tendo o dolo de realmente ocultar a irregularidade que ele fez. Tem que ser isso para ser um ato de improbidade. Não é um absurdo? Eu acho. Então, eu acho um absurdo. Tem que ficar provado que ele teve o objetivo de ocultar a irregularidade. Meu amigo, para configurar um ato que atenta a princípio, que é um ato tão leve. Então tá, nesse caso da questão, até colocar um marca-texto aqui para você ver, a questão diz assim, ó, embora os documentos não indicassem que a ausência da prestação de contas tinha o objetivo de ocultar a irregularidade. Olha só, isso daqui é o que é fundamental. Nesse caso, gente, não ficou provado que ele tinha o objetivo de ocultar a irregularidade. E por esse motivo, sequer vai ser um ato de improbidade. Então, o gabarito da nossa questãozinha número 10 vai ser mesmo a letra D. Ó. A letra D. Não configura nenhuma das hipóteses de ato de improbidade previstas na lei em questão. Não é ato de improbidade, porque não teve o objetivo de ocultar a irregularidade. É isso. Isso é o que a lei se tornou. Tá bom? Vamos lá, questão 11. A perda patrimonial efetiva do ente público é indispensável para a configuração da ilicitude da conduta de frustrar processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Analisa só. Primeiro, a conduta é frustrar processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Essa conduta realmente é tipificada, gente. Vou até mostrar para vocês. Aqui. No artigo 10. Aqui, ó. Cadê? Inciso 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou, é o caso da questão aqui, ó, de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial indevida. Então, além dele frustrar a licitude desse processo seletivo, tem que ficar claro uma perda patrimonial efetiva. E é justamente o que diz a questão, ó. A perda patrimonial efetiva do ente público é indispensável para essa ilicitude. Está certa a questão 11. Certíssimo. Questão 12. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Você analisa essa conduta aqui, vamos lá. Ela é capaz de causar enriquecimento ilícito? Não tá dizendo nada aí. Para mim, não está claro que por ele ter divulgado, ele recebeu uma vantagem. A questão tem que deixar claro que teve uma vantagem. Não. Ele apenas revelou o teor de medida econômica, capaz de afetar o preço de mercadoria. Beleza. Mas não teve vantagem patrimonial nenhuma com isso. Então não é enriquecimento ilícito. Está claro que ele teve dano aos cofres públicos aí? Não está claro. Não está claro aqui que houve um dano ao patrimônio público. Então não houve. Artigo 10. E princípios? Sobrou princípios. Você tem que saber, lógico, hoje está mais difícil para deduzir que é princípios, porque o artigo 11 hoje é taxativo, né? Você tem que conhecer a lei. Mas é certeza que não é enriquecimento ilícito e não é dano erário. E, de fato, essa conduta está prevista taxativamente no artigo 11, por isso o gabarito é certo. Certíssimo. Ela constitui um ato que atenta contra os princípios. Questão 13. Constitui um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem observância de normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente. Vamos analisar a mesma coisa. Vamos lá. Ele representando a administração pública, gente, realizou uma operação financeira pública ali sem observar a lei ou aceitou uma garantia insuficiente ou inidônea. Está claro que ele realizou essa operação financeira para ter vantagem patrimonial? Não. Mas está claro que essa operação financeira feita de maneira ilegal pode causar prejuízo? Pode. Ele realizou uma operação financeira de maneira ilegal, sem observar a lei. E ainda mais, ó, aceitar a garantia inidônea. Por exemplo, ele firmou um contrato, ele representou a administração para firmar um contrato administrativo. Era para aceitar uma garantia de 20 mil, ele aceitou uma garantia de 10 mil, por exemplo. Aceitou uma garantia inidônea, insuficiente, causou prejuízo. Então isso daqui não é enriquecimento ilícito não, tá?
Isso aqui é prejuízo ao erário previsto no artigo 10. Por isso está errada, aliás, perdão. Está errada a questão 13. Questão 14. Questão 14. Se um servidor público indevidamente deixar de praticar um ato de ofício, restará configurada a improbidade por ofensa aos princípios. Gente, essa questão 14 é uma pegadinha gigante. Por que ela é uma pegadinha? Porque antes da reforma da lei, gente, de fato, deixar de praticar um ato de ofício ofende ao princípio da eficiência e estava tipificado no artigo 11. Mas hoje em dia não tem mais. Hoje em dia isso não está mais tipificado no artigo 11. E o artigo 11 hoje é taxativo. Então, se não está lá, não atenta contra os princípios, não. Tá certo? Por isso está errado. Antes da reforma estaria certo, hoje está errado. Muito sacana essa questãozinha aqui. Questão 15. Perda patrimonial da administração pública resultante da omissão de agente público não é suficiente para que a inércia de tal agente seja considerada um ato de improbidade e causa prejuízo. O que é que ele está dizendo aí, gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, se houve prejuízo ao erário por uma omissão de um agente público, isso não é suficiente para causar, para ser considerado um ato de improbidade. Está errado, gente. Sabe por que está errado? O prejuízo ao erário pode ser causado por ação ou omissão, desde que seja doloso. Então, quando ele fala que a perda patrimonial da administração resultante de omissão não é suficiente, se a omissão for dolosa, é suficiente. Não precisa ser uma ação, tá certo? Por isso é errada a questão 15. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo e minha amiga, vamos encerrar o primeiro bloco da nossa aula aqui. Encerramos por aqui. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as sanções de improbidade administrativa, sobre os aspectos processuais, medidas cautelares, prescrição. Tá bem bacana o segundo bloco para a gente ver aqueles outros pontos de improbidade administrativa. Tá bom? Valeu demais, meu amigo e minha amiga. Eu espero você no bloco 2 da nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Até mais.